Hoje eu vim falar de Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 30, né? Que tem o nome Revelação aos Pequeninos. Calma aí. Revelação aos Pequeninos. Vamos ler. Nessa ocasião, Jesus começou a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas a sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi, foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que andam cansados e curvados pelo peso do fardo. Eu lhes darei descanso. Carreguem minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas vidas, pois a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Esse versículo aqui, né? Venham a mim, 28 a 30, acho que é bem conhecido, né? Esses versículos. E particularmente eu gosto muito desses versículos, né? Eu tenho até decorado na minha mente, tá? Esses versículos. E às vezes eu falo já pela casa: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Às vezes eu fico repetindo pela casa, naturalmente, sabe? Porque eu. Um dos versículos que eu. Acho que os versículos que eu mais tenho decorado, né? Que eu tenho mais na minha mente, eu acho que é esse, sabe? Desse 28, Mateus 11, 28 a 30. Um versículo bem. Que eu gosto, né? Que eu gosto, vamos dizer assim. Não que eu não goste da palavra inteira, né? Pelo amor de Deus, temos que seguir o evangelho inteiro, tá? Mas é uma palavra que. Sabe aquele versículo que fica colado na tua mente, sabe? Fica colado na tua mente, fica colado no teu coração. Então, podemos dizer que esses três versículos aqui, né? Que eu tenho decorado e gosto, né? Não tem problema eu gostar de uns versículos. Mas lógico, né? Não vamos enfatizar que a Bíblia toda deve ser seguida, tá? Você não pode gostar só de uma parte e ignorar a outra. Não, não, não. Você tem que seguir, né? Tudo que, tudo que está lá, né? Seguiremos tudo que está lá, né? Eu falo isso é porque é um versículo que eu tenho decorado na minha mente, né? Podemos dizer assim. Vamos ler, né? Agora uma anotaçãozinha que eu anotei sobre esses versículos. Vamos ler. Jesus Cristo ora agradecendo ao Pai porque as verdades do reino de Deus não são reveladas aos orgulhosos ou aos que confiam apenas na própria sabedoria, mas aos que têm um coração humilde e simples, como uma criancinha. Isso mostra que, para compreender as coisas de Deus, não basta conhecimento humano, é necessário humildade, fé e dependência de Deus. Jesus também ensina que somente Ele revela verdadeiramente quem é o Pai, pois ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Ensinamento importante, hein? É meio que aqueles versículos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, ninguém vem ao Pai, né? Senão por Ele, né? Ele que revela o Pai, né? Pra você. Ele mesmo disse, né? E a quem o Filho quiser revelar. Ele que revela o Pai, né? Então,
Jesus é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida, né? Podemos dizer assim, né? Até meu cabelo. Vamos continuar. Ou seja, é por meio de Cristo que as pessoas podem conhecer Deus de forma verdadeira. É importante, hein? Porque tem gente que tem uma imagem falsa de Deus, né? Pensa que Deus é isso, ai, Deus é bondoso, ele tem que me dar tudo da minha vida. Não, não é isso, né? Deus, ele é bondoso de fato, mas não por isso ele vai te dar tudo, entendeu? Por isso que é importante você ler a Bíblia, né? A Bíblia está aí para ser lida. A Bíblia é a principal fonte de Deus, né? A principal fonte onde Deus fala, entendeu? E a Bíblia, cara, podemos dizer que é a fonte de um pregador, né? A fonte de quem prega o Evangelho é a Bíblia. A fonte de quem anuncia a mensagem de Deus é a Bíblia. A fonte da vida, de que é Jesus, né? Jesus, o que leva a vida, está na Bíblia. A Bíblia, eu acho que... Eu até pensei nisso uns dias atrás. A Bíblia, ela é a melhor biografia de Jesus. Eu acho difícil alguém ter uma biografia melhor do que os evangelhos, do que está falando nos evangelhos. Então, realmente é importantíssimo você ler a Bíblia, até para conhecer a Deus de forma verdadeira, para conhecer Jesus de forma verdadeira. Porque é lá na Bíblia que Deus se revela de forma verdadeira, Jesus se revela de forma verdadeira lá. Às vezes você tem um pensamento errado na Bíblia, ou às vezes você tem um pensamento errado sobre Deus. Aí você vê lá na Bíblia, ah não, é desse jeito aqui, entende? Então eu recomendo muito, muito vocês lerem a Bíblia. E quem está começando pode começar. Eu sempre falo isso, né? Para quem está começando a ler, comece pelos evangelhos, né? Comece, sei lá, pelos evangelhos, sei lá. Comece pelos evangelhos de Mateus ou Lucas. Acho que é o melhor começo, Mateus ou Lucas, né? Porque o evangelho de Marcos também é bom. Ele é mais resumido. Só que por esse motivo, por ser mais resumido, fica meio complicado para uma pessoa que está, como vamos dizer, uma pessoa que está iniciando na fé, né? É meio complicado para uma pessoa que está iniciando na fé, né? Mesmo assim, pesquisa, né? Pesquisa, né? Não faz mal você pesquisar no Google, no chat GPT, não faz mal, entendeu? Entende? Mas é isso, né? Leiam a Bíblia. A Bíblia é a principal fonte de Deus. É a principal forma que Deus fala, tá? É a Bíblia. A Bíblia é, podemos dizer, o próprio Deus falando, tá? A Bíblia realmente é o próprio Deus falando. Então, leia a Bíblia, porque Deus fala pela Bíblia, Ele fala pela palavra de Deus. Porque pensamos, né? Deus, Ele não vai, sei lá, surgir uma voz do além e não faça isso, aquilo. Não, não, Ele já falou. Por que é que Deus vai repetir uma coisa que Ele já falou? Quer dizer, entende? Ele não vai repetir, porque já está na palavra dele. Só falta você buscar. Só falta você ir atrás, entende? Então, leia a Bíblia, cara. A Bíblia é a fonte, né? Acho que vocês já até ouviram isso, né? É o manual da vida, né? É o manual do Criador para a criação, né? Então, leiam a Bíblia, tá? Vamos até construir outro pensamento aqui, mas vamos continuar aqui, tá? Ou seja, é por meio de Cristo que as pessoas podem conhecer Deus de forma verdadeira. Por isso que é bom ler os evangelhos, tá? Por isso que é bom você começar a ler os evangelhos, porque é lá que Jesus, que é o próprio Jesus falando, né? Lá é a passagem de Jesus, né? Então, é bom você começar pelos evangelhos, porque é lá que tem vários ensinamentos bons. Não que a Bíblia não tenha ensinamento bom, mas porque lá que é o próprio Jesus, né? Só para vocês terem ideia, cara, Jesus, ele divide a Bíblia, tá? Só isso, ele divide a Bíblia em Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo, porque justamente, se você for ver, o Novo Testamento começa pelo nascimento de Cristo, né?
Por isso que é dividido em antigo e novo. Pelo nascimento de Cristo já começa o novo, ou seja, a Bíblia ela é dividida em antigo e novo. E quem divide isso justamente é Cristo. Cristo, o nascimento dele, já se inicia, né, o Novo Testamento. Então, para você ver a importância de Jesus, né, ele literalmente divide a Bíblia, né? Então, comece pelos evangelhos, né, porque eu sempre recomendo começar pelos evangelhos, porque é lá que você vê mais sobre Jesus, né, vê mais sobre os ensinamentos dele e o que ele está ensinando, né. E também eu recomendo você fazer uma oraçãozinha, né, peça a Deus, né. Eu até recebi como versículo do dia, peçam e lhes será dado. Então, peçam, né? Peçam a Deus sabedoria. Peçam a Deus para você entender a palavra dele. Deus dá. Acho que na Bíblia diz, né? Que a sabedoria é a coisa que Deus dá de bom grado. Ou seja, se você pedir, ele dá. Entende? E você vai comparar Salomão, né? Salomão, Deus falou para ele, né? Peça qualquer coisa que eu lhe darei. Ele pediu sabedoria. E o que Salomão ganhou? A mais? Prosperidade, casa, bens, terra. E além de ter sabedoria. Então, peçam sabedoria, façam uma oraçãozinha, né? A Deus pedindo, até para entender a palavra dele, né? Às vezes você não entende, é normal isso. Principalmente para a pessoa que está iniciando na fé, né? Até normal. Mas orem, né? Orem. Mas continue crescendo, tá? Continue crescendo na fé. Orem, façam uma oraçãozinha, peçam sabedoria. E você vai entendendo, entende? Deus revela, né? Deus revela. Vamos continuar aqui, senão eu vou fazer 30 minutos de vídeo aí e vou me perder todo o assunto. Vamos continuar aqui. Ou seja, é por meio de Cristo que as pessoas podem conhecer Deus de forma verdadeira. Depois, Jesus faz um convite cheio de amor. Ele chama todos os que estão cansados e sobrecarregados para irem até Ele. Esse cansaço pode ser espiritual, causado pelo peso do pecado, pelas preocupações da vida e pelas exigências religiosas que, naquela época, eram causadas pelos religiosos, fariseus, doutores da lei e mestres da lei, que colocavam muitos fardos sobre as pessoas. Quando Jesus diz para tomar esse sobre os fariseus colocar fardo sobre as pessoas, eram as religiões, tá? Fala aqui, ó, causados pelos religiosos, né? Que colocavam muitos fardos sobre as pessoas. Jesus até fala, né? Nos ais, né? Ai de vocês, mestres da lei, doutores da lei, porque colocam fardos pesados para as pessoas carregarem. E vocês nem sequer ajudam com um só dedo. Se vocês pesquisarem isso, vocês pesquisem, né? Pesquisem. Essas passagens que às vezes eu falo aqui, vocês vão conectando tudo e entendendo, né? É bom, às vezes eu falo para pesquisar, gente, não é nem porque eu posso, né, colocar na descrição do vídeo, posso. Mas é bom você procurar, entende? Procurar a palavra de Deus, você se interessar, né? Que isso ative até a sua mente a querer buscar mais a Deus, entende? Então, pesquisem, né? Pesquisem, procurem entender a palavra de Deus, porque certamente é, é boa, né? Certamente é boa. Vamos lá, né? Voltando aqui, eu pausei aqui a gravação, né? Porque me chamaram ali, mas vamos continuar, né? Paramos em que colocavam muitos fardos sobre as pessoas, né? Os fariseus, né? Os religiosos colocavam fardos, né? Eu já citei, né? Os ais, né? Jesus fala, de vocês, mestres, doutores da lei, que colocam muitos fardos sobre as pessoas e nem sequer o ajudam com um só dedo. Eu falei pra vocês, sei lá, pesquisa, né? Pesquisa as palavras mesmo, tem tudo bem, né? Eu acho que vai estar no Evangelho de Lucas. Acho que vai estar no Evangelho de Lucas isso. Pesquisem, né? Se vocês pesquisem, é bom pesquisar, né? É bom você ir atrás da palavra de Deus, sabe? Eu, por exemplo, testemunho meu, né? Eu fui entendendo a palavra de Deus assim. Porque convenhamos, né? Se eu não entendesse a palavra de Deus, não teria motivo
eu estar aqui falando sobre a palavra de Deus, né? Então, eu fui entendendo a palavra de Deus assim, né? Pesquisando no Google, no ChatGPT, até uso até hoje o ChatGPT para reformular as minhas anotações. Eu uso o ChatGPT normal, e isso é normal, entende? Eu uso o ChatGPT, às vezes eu modifico, né, algumas palavras que o chat manda, né? Só que eu acho que uns 70% da minha anotação é ChatGPT, entende? Não que isso seja, não, isso não, é porque às vezes eu só modifico algumas coisas, então isso é normal, cara. Porque é uma coisa que normal, normal, uma coisa boa. Você vai estar aprendendo, não é pecado, não, não. Só pesquisei e aprendi, né? Eu aprendi, pesquisei lá, às vezes eu falo umas dúvidas, né, que eu tenho sobre alguns devocionais que eu faço, eu falo, chat, o que é isso aqui, isso aqui, isso aqui? E ele fala, e eu entendo, então vale até encorajar isso, né? Mas vocês a pesquisar no Google, no chat, eu acho melhor no chat GPT porque ele explica melhor, né? Mas vamos continuar aqui, né? Tentem pesquisar sobre essas palavras aí, né? Esses versículos que eu falei, que eu acho que vai estar no Evangelho de Lucas. E vocês vão entender mais sobre. Não que a minha anotação não esteja entendível, né? Mas se você quiser é, aprofundar mais, que eu recomendo muito vocês aprofundar mais, pesquisem, tá? Esses versículos que eu falei aí, que colocavam muitos fardos sobre as pessoas. Os fariseus, doutores da lei e mestres da lei. Quando Jesus diz para tomar o seu jugo, ele está convidando as pessoas a seguirem seus ensinamentos e viverem de acordo com a sua vontade. Vontade dele, tá? Vontade de Deus. Porém, diferente dos pesos que o mundo coloca e do pecado, e do pecado está o peso do pecado, e o peso do pecado, principalmente a culpa no meio de Deus, tá? Só para deixar claro, a culpa é um sentimento que você fica, perdão, é bom, não é bom, não é diferente do arrependimento. Arrependimento, a pessoa vai, se quebranta na presença de Deus e muda, né? Só que o principal fruto do arrependimento é a mudança, né? A culpa você só fica se martirizando, né? Se moendo, sem necessidade, tá? Porque o que Deus quer é a mudança, né? Não você se doer, entende? A culpa realmente um dos principais pesos, né? Do pecado, né? Que também é um peso causado pelo pecado. A culpa, né? O caminho de Cristo não é um peso destruidor, pois ele é manso e humilde. Eu acho que não vai ter nessa versão aqui que pois eu sou manso e humilde de coração. Mas se você pegar qualquer outra versão de Bíblia, por exemplo, do celular, ARA, né, que vai ter essa versão. Pois eu sou manso e humilde de coração. Isso tá na Bíblia, tá em algumas versões. Na maioria delas eu acho que tá. Pois ele é manso e humilde de coração. De coração. Ou humilde, né? Que tá só humilde, mas pode ser coração também. Pois ele é manso e humilde. E humilde de coração. Por isso, por isso, quem aprende com ele encontra descanso verdadeiro para a alma. Assim, Jesus ensina que ponto final, tá? Depois de alma, ponto final. Descanso verdadeiro para a alma. Assim, Jesus ensina que a verdadeira paz e descanso espiritual só podem ser encontrados nele e não no mundo. E não no mundo. E que seguir seus ensinamentos traz vida, alívio e direção para viver de forma correta diante de Deus. Em resumo aqui, né,
Resumindo, né? O jugo de Jesus é suave, né? As coisas que ele exige de nós são fáceis e leves, né? Não é uma coisa, né? E que, vou até ler aqui de novo, eu me prendi um pouquinho. Ó. O caminho de Cristo não é um peso destruidor, pois ele é manso e humilde de coração. Por isso, quem aprende com ele encontra descanso verdadeiro para a alma. Isso vale até a pena, encoraja pessoas depressivas, tá? Pessoas depressivas, né, que tem ansiedade. Tá aí, ó, um descanso para a alma. Jesus. Pronto. Você encontra descanso, né, para a sua alma. Porque a pessoa que está depressiva, ela está machucada, né, no emocional, né? Que podemos dizer que o emocional é a alma, né? Que o homem é feito de alma, corpo e espírito, né? Então, podemos dizer, né? É um pensamento bem profundo. Eu acho que só quem realmente já estudou bem fundo isso vai entender esse pensamento, né? Que a alma é as emoções do homem, né? Que a alma é as emoções do homem. E por isso que tá aqui, o descanso é a alma. O descanso da alma é Jesus, né? Porque ele vai dar descanso para sua alma, né? Descanso para o seu emocional. Aí você vai parar, né? Com essas depressões, né? Ansiedades. Por isso, né? Por isso que ele é o descanso verdadeiro para a alma. Entendeu? Às vezes eu me confundo tudo, mas acho que dá para entender, né? Dando para entender, tudo bem. Mas acho que realmente não. Nem todo mundo vai entender essa parte que eu tô querendo dizer, que a alma é igual. Por exemplo, a pessoa que tá depressiva, uma pessoa que tá com a sua alma machucada, né? A alma é meio igual a alma é igual é igual ao emocional, entende? O emocional, o coração, os sentimentos. Então, a pessoa depressiva é a pessoa que tá, né? Mentalmente, né? Também podemos dizer, mentalmente para baixo, né? Emocionalmente triste várias vezes, é direto, né? Então, podemos dizer que a alma, né? A alma é a mente e o emocional do homem, né? E Jesus dá descanso para a alma, ou seja, ele é o descanso para o que eu estou querendo dizer, né? Ele é o descanso para o depressivo. Ele é o descanso para o depressivo. De... Para o depressivo, pronto. Só basta dizer isso. Ele é o descanso para o depressivo, né? É isso que eu estou querendo dizer. Assim, Jesus ensina que a verdadeira paz e descanso espiritual só podem ser encontrados nele. Descanso espiritual, né? Tá vendo? E descanso que eu tô querendo falar, descanso é descanso geral, tá? Descanso para a alma, para a mente, para o espírito, para o emocional, né? Que eu falei que era, no caso, a alma, né? Então, descanso para tudo tá em Jesus, cara. Descanso para tudo tá em Jesus. Jesus, você já, acho que até você, não sei se você já ouviu falar na Bíblia, né? Médico dos médicos. Então, Jesus é descanso para tudo, cara. É descanso pro depressivo, é descanso o que carrega fardos religiosos, é descanso para todo aquele que está cansado. Jesus é descanso. Todo aquele que está cansado, Jesus é descanso. Até físico, né? Até físico. Se você, por exemplo, orar, né? Pedir um sono reparador, você for dormir e pedir um sono reparador, no outro dia você acorda, né? Entende? Você acorda renovado, né? Porque Deus te deu um sono reparador, né? Um sono que repara, né? Seu físico todo. Então, Jesus, é o que eu tô querendo dizer, que Jesus é descanso para tudo, né, cara? Jesus é descanso para quem tá cansado, né? É a melhor frase que podemos dizer, né? Jesus é descanso para quem tá cansado. Espiritual. Vamos lá. Por isso, quem aprende com ele encontra descanso verdadeiro para a alma. Assim, Jesus ensina que a verdadeira paz e descanso espiritual só podem ser encontrados nele e não no mundo. Vale importante falar isso, né? E não no mundo. Porque no mundo, né? O mundo só tem distrações, né? O mundo não tem descanso, ele tem distrações. O que é distrações? Distrações é você tá cansado, por exemplo. Você tá cansado e vou fazer lá, vai distrair a mente. Por exemplo, vai distrair a mente, vai jogar um jogo.
sei lá, vai jogar um jogo para distrair a mente. Você não está descansando. Você tá se distraindo. É diferente. Você não está descansando, você está se distraindo. Quando você parar de jogar aquele jogo, você ainda vai estar cansado, entende? Não, eu não tô falando, eu só tô usando o exemplo, tá? Não tô falando que jogar seja uma coisa errada, não, eu só tô usando exemplo. Que de fato, quando você vai jogar, sei lá, um jogo, você se distrai, né? E até é bom, tá? De se distrair, às vezes você tá um dia cansado, né, e tal. Às vezes sua mente tá pesada, né, de pensar em várias coisas. É até bom, sabe, você se distrair um pouco, né? Você descansar sua mente, né? Até é um descanso para a mente, né? Você se distrai um pouco. Mas também não vai se viciar, né? Pelo amor de Deus, não vai se viciar, porque essas coisas aí, né? Infelizmente, é fácil de se viciar, né? Infelizmente. Mas vamos lá, né? O que eu tô falando é que Jesus, diferente do mundo, ele é descanso, né? Ele é verdadeiro descanso. Ele não é o mundo, né? Porque o mundo ele só vai te oferecer a distração. Não é o verdadeiro descanso, é uma distração. Só vai te distrair. Ou seja, só vai te distrair. Só vai desviar a tua atenção do teu cansaço. Mas quando acabar aquela distração, você vai estar cansado de novo. Porque você não descansou. Você só se distraiu. E Jesus é esse descanso. Jesus é esse descanso. Podemos dizer que Jesus é aquela boa noite de sono para seu espírito. Enquanto o mundo, por exemplo, o exemplo que eu usei de jogo, né? É o jogo. O Jesus é o jogo. Quando você quando você está cansado, Jesus não é o jogo não. Eu me enrolo todo, perdão. Jesus é a boa noite de sono. E o mundo é o jogo que te distrai, que rouba a tua atenção. Pronto. Acho que ficou claro, né? Jesus é o verdadeiro descanso, sabe, para a sua alma. E o mundo só é distração. Quando acabar aquela distração, mesmo assim você ainda vai estar cansado, entende? Então é meio que isso, né? Jesus ele chama para nos dar descanso, né? Para descansar a nossa alma. Então, espero que quem esteja vendo aceite esse descanso, né? Porque Jesus fala: venham a mim. Ele fala: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ou seja, é um convite. Ele fala: venham, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos darei descanso. Eu darei descanso para vocês. Então, vá para Jesus, né? Volte para Jesus. Porque nele é o seu verdadeiro descanso, né? Nele é o seu verdadeiro descanso. O caminho de Cristo não é um peso destruidor, pois ele é manso e humilde de coração. Por isso, quem aprende com ele encontra descanso verdadeiro para a alma. Assim, Jesus ensina que a verdadeira paz e descanso espiritual só pode ser encontrado nele e não no mundo. E que seguir seus ensinamentos traz vida, alívio e direção para viver de forma correta diante de Deus, né? Ou seja, Jesus ele te chama, né? Se você for ver na versão NTLH, né? Que aqui tá, porque o meu jugo é suave, ou seja, as coisas que eu exijo de vocês são fáceis. As coisas que eu exijo de vocês, né, para me seguir são fáceis, são coisas fáceis. E além do mais, diante dos fariseus que eu falei, que Jesus fala, né, vocês nem sequer colocam um dedo para ajudar essas pessoas. Diferente desses fariseus, Jesus ele te ajuda, né? Além das coisas ser fáceis, ele te ajuda. Ele está contigo. Pois ele fala, até o dia da consumação eu estarei com vocês. Então, diferente desses fariseus, Jesus está contigo. Jesus, ele está contigo, ele te ajuda. Se você buscar, querer, ele vai te ajudar, entende? E isso às vezes ocorre até de forma natural. Eu, por exemplo, eu deixei vários velhos hábitos de forma até natural, entende? Então, Jesus é isso, cara. Jesus ele te ajuda. Ele não vai falar, venha e caminhe sozinho, não. Venha e faça isso, isso, isso. Pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento. Não. Ele te convida e ainda te ajuda na caminhada.
Ele te convida e ainda caminha do lado de você. Porque Ele é fiel até o fim, né? Sabemos, né? Deus é fiel até o fim. Ele é fiel até o fim e nunca sairá do teu lado. Então, espero que você possa ter entendido essa mensagem, tá? De descanso, né? Mensagem de descanso, uma mensagem boa. Espero que você possa ter entendido, tá? Vou até encerrar logo o vídeo, tá? 30 minutos de vídeo. Espero que você possa ter entendido, sabe? As coisas que eu estou querendo falar aqui. Se vocês quiserem focar só nos versículos, né, que eu trouxe aqui para vocês, vocês olham aí um videozinho, né? Olham as partes que eu falei, né, da anotação e vão vendo aí, né? Vão entendendo. Porque eu não falei toda, tá? Não, eu falei a anotação toda. Eu quis dizer que eu fui parando, né, explicando algumas partes. Mas se vocês quiserem, vocês voltem aí e vão vendo, entende? E pesquisem, né? Pesquisem aqueles versículos lá que eu falei. É bom, é bom. É bom você ir atrás da palavra, né? É bom. Isso até é bom. Pesquisem, né? Pesquisem. Até. Eu vou estar. Eu acho que tá em Lucas, tá? Eu acho que esses versículos estão em Lucas. Eu acho que eu vou acabar deixando nos, na descrição, né? Vou acabar deixando na descrição. Mas mesmo assim eu vou deixar só os versículos lá. Vocês vão e pesquisem, tá? Pesquisem. Vão lá, vejam na sua Bíblia, que isso até é um ato, cara. Isso até é um ato de. Podemos dizer que até é um ato de fé, né? É um ato que você está indo atrás da palavra de Deus. Ou seja, você está indo atrás de Deus, né? Você está buscando a Deus, entende? Então, pesquisem, tá? Vão atrás da palavra de Deus, que isso. Acho que foi isso que me trouxe a estar aqui pregando, né? Isso que me trouxe a estar aqui pregando e falando de Deus, né? Porque, como eu disse no início do vídeo, se eu não entendesse a palavra de Deus, não faria sentido eu estar aqui falando a palavra de Deus, entende? Então, vão atrás, leiam a Bíblia, leiam pelo menos um capítulo por dia, eu faço um devocional, pesquise, né? Pesquise como fazer um devocional. Leiam a Bíblia um capítulo por dia, não sei, mas leiam a Bíblia, tá? Leiam a Bíblia. Tentem entender o que a Bíblia está querendo ensinar. Porque a Bíblia é... Até uma frase que eu já vi, né? A Bíblia é onde o Criador, onde você lê na presença do Criador, né? Do autor, né? Que é Deus. Então, leiam a Bíblia, tá? Leiam a Bíblia. Esta é a frase que eu vi do Gabriel Rodrigo, tá? Um ótimo canal para curiosidades cristãs, né? Até recomendo vocês assistirem também. E é isso, né? Leiam a Bíblia. Se vocês quiserem ver esse canal que eu falei, podem pesquisar aí. Eu até recomendo, é um ótimo canal para vocês matarem suas dúvidas e tudo. Sobre algumas coisas, né, que vocês têm dúvida, né? Se é pecado, não é nem isso, né? Algumas coisas tipo como vencer o pecado, sabe? Essas coisas, né, que ele ajuda bastante, tá, o Gabriel Rodrigo. E, e é isso, né? E é isso. Falando de. Isso é isso. Tchau. Se eu vou, como eu tava falando, eu vou deixar os versículos de Lucas, tá? Que eu acho que é de Lucas. E vocês vão e pesquisem, tá? Pesquisem. Vão atrás de Deus. Amém.